Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje o nosso tema é etarismo, imagem pessoal masculina. Por que que tem determinadas escolhas de imagem ficam tão bem e a gente gosta, né, do efeito visual e outras já não ficam tão bem? Existe um porquê emocional por detrás disso? Será que o visagismo explica? Hoje o meu convidado é especialista da área, é empresário do ramo da beleza, também visagista, Thiago Carve, bem-vindo. Olá, Sigrid. Olá, pessoal que está nos assistindo. Vamos conversar sobre esse assunto que a gente gosta tanto. E acho que a gente tem muito a contribuir aí para o pessoal que nos acompanha. Sim, sim. Thiago, vamos começar assim. A tua experiência na barbearia, tu atendes esse público também de meia idade ou mais um público predominantemente jovem? Sim. Por incrível que pareça, ainda que eu esteja, meu negócio está muito próximo da Universidade Federal, ali eu atendo muitos professores, muitos servidores da universidade e comerciantes e pessoas moradores da região. Eu, ao longo desses 8 anos que eu trabalho com o público masculino, cuidando da beleza do público masculino, fora o tempo que eu trabalhava no comércio também, né, com vestuário masculino, eu sempre tive um degradê de pessoas de idade mediana, mas atendendo ali sempre pessoas mais maduras, pessoas mais experientes, e é um tema muito legal porque todos nós estamos caminhando nessa direção, né? E é impressionante, né, Thiago? Até que a gente conversou antes, que só não envelhece quem morre antes, né? Então todo mundo quer envelhecer, envelhecer bem. Foi-se o tempo, que eu gosto muito dessa pauta do etarismo, que agora está em voga, é que o etarismo ele ressignifica esse olhar. Que antes a questão do envelhecer era como se necessariamente fosse algo ruim, né? Se a gente for olhar até mesmo, por exemplo, você vai pegar tratamentos contra o envelhecimento, é como se necessariamente o foco fosse a morte. A pessoa está envelhecendo, está chegando no fim. Perfeito. E hoje a gente vê com um olhar diferente, porque estamos vivendo mais e buscamos esse viver mais com mais qualidade de vida. E está diretamente relacionado também à nossa imagem, né? Sim, perfeito. O que eu vejo é que há um mercado, né, por trás da indústria do rejuvenescimento. Então, esse é um mercado milionário, né, um mercado cosmético. A gente também tem muito avanço na medicina, voltado para procedimentos cirúrgicos, para desacelerar esse envelhecimento. De contrapartida, a gente tem números de que as pessoas estão cada vez mais longevas, né? Então, as pessoas estão vivendo aí até 80 anos, 70 e poucos. Mais 100 anos. 100 anos. E esse envelhecer bem é que vai fazer toda a diferença, né? Claro que está totalmente associado ao estilo de vida das pessoas, né? A alimentação, a prática de exercícios. E acredito que até um procedimento cirúrgico, se ele não tiver atrelado aí a uma prática esportiva, uma boa alimentação, boas noites de sono, não vai manter, Exato. Não vai ser sustentável esse rejuvenescimento que às vezes é forçado. Eu não sou contra, né, procedimentos, eu acho que faz muito bem, mas a gente que estuda o significado da imagem, aquilo que ela transmite, a gente sabe que às vezes só seguir um padrão não vai trazer qualidade de vida, muito menos felicidade. Exato. Ou sucesso para a pessoa, né? Precisa entender dessa linguagem e que faça sentido para quem ela é. Perfeito. Né? Uma das coisas assim que eu sempre costumo falar, até na entrevista anterior da semana passada eu falei sobre isso. A gente, todos nós, querendo ou não, nós somos semioticistas, mesmo que inconscientemente, porque nós vamos ver, mesmo que a pessoa não entenda nada, ela vai ter uma percepção do que ela viu. E assim, essa percepção, sempre que eu falo, quando as pessoas acham que a imagem se refere à percepção do outro, a me tornar mais ou menos interessante para o outro, já começa errado, porque começa o nosso olhar.
perfeito. Né? Da gente parar e se observar e ver o que a gente está gostando ou não gostando. Isso não tem nada a ver com beleza e nem com certo e errado. Isso é muito importante. Quem é visagista sabe disso. O nosso foco não é trabalhar o certo no sentido de uma imagem ideal e o errado de uma imagem equivocada. E sim alinhar o que a pessoa pretende expressar de acordo com quem ela é. Porque às vezes a pessoa quer expressar uma coisa e aponta para outro local totalmente diferente, né? Sim. E o resultado, logicamente, vai ser também diferente e as consequências disso. E a gente sabe que tem um efeito emocional. Sim, perfeito. O que eu vejo que, às vezes, nós que trabalhamos com imagem, visagistas, consultores de imagem, usam até para... Porque há padrões de beleza, por exemplo, há os setênios, né? Que a gente consegue ajudar uma pessoa a contextualizar um pouco mais a imagem dela mediante a época da vida que ela se encontra, né? Então esse também é um fator, porque dentro da sociedade há estilos ligados a comportamento. Então uma pessoa de 50 anos, a priori, né, de uma maneira generalista, de se esperar que ela se comporte, que ela se vista, que ela frequente determinados lugares e siga isso, né? E quando isso fica muito distante, uma pessoa de 50 anos se vestindo como um adolescente, isso chama atenção. É errado? É certo? É a pessoa que vai dizer... Depende do objetivo dela. Depende muito do impacto que ela quer causar, se ela quer chamar atenção, se ela quer uma polêmica para chamar atenção nas redes sociais, mas isso acaba causando impacto nas pessoas que estão vendo, né? Então, a gente pode dar vários exemplos associando a beleza e características de envelhecimento, como nos homens o cabelo grisalho, que para alguns homens eles se sentem assustados por Ainda hoje, Thiago? Olha só. Mas é de uma maneira mais... Eu pensei que para o público masculino fosse algo mais natural a questão do grisalho. Mas não deixa de assustar quando... É isso que eu estou falando, essa ideia dos setênios, quando uma pessoa de 25 anos começa a ter muito cabelo branco. Não, aí sim, entendo. E desconhece que talvez seja atraente para as mulheres, por exemplo, uma pessoa com cabelo grisalho, um homem com cabelo grisalho, ainda que ela não saiba exatamente quantos anos ele tem. Eu vi um dado um tempo atrás de que hoje, nessa geração, nesses tempos que a gente está vivendo, os homens têm uma adolescência muito maior do que antigamente, né? Então, os homens parecem estar ainda mais imaturos na sua juventude, né? Qualquer característica masculina que passe experiência, que passe credibilidade, que passe maturidade, ainda que precoce, ela é positiva, né? Então, a própria calvície, dependendo da situação, ela pode passar uma imagem que condiz com um professor, que condiz com alguém que precisa transmitir maturidade, sabedoria, conhecimento, e o que as pessoas não sabem às vezes é o que comunica o que, e que apenas uma característica de envelhecimento, que seria a queda de cabelo ou o grisalho, não determina um desvalor, por exemplo. Pelo contrário, né? A gente tem aí o George Clooney, que há muito tempo é grisalho e que há muito tempo é considerado o homem mais bonito do mundo. Olha só, nem sabia disso. E ele é um cara que, além de tudo estar bem, né, com o seu grisalho, através disso ele passa muita confiança. E ele tem várias outras características que são valorizadas, né? Mas você vê que o grisalho em si não é um problema. Olha só, interessante. Um outro exemplo que a gente conversou e a gente vai trazer aqui é a questão, por exemplo, da franja. A franja, geralmente, ela remete à jovialidade, né? Olhando para o público masculino, uma das coisas assim, que eu sempre vi na sala de aula, eu também usava muito esse exemplo, e nos cursos eu gosto de usar muito o exemplo também da franja para mostrar isso. No nosso rosto, pelo visagismo, cada área comunica uma mensagem e se refere a uma área. Então,
A nossa testa, no caso, seria a nossa razão, o nosso racional, o nosso intelecto. A forma como nós pensamos racionalmente. Quando a pessoa ela usa a franja, aquela franja mais fechada, no caso da mulher é mais fechado, mas o masculino, um pouco de franja já dá esse efeito. Qual a mensagem que passa? Muitas vezes de imaturidade. E isso que você está falando, por exemplo, uma pessoa com 50, 60 anos, e às vezes pegava muito esse exemplo de boné, ainda com a franja, com aquela bermuda bem largona, e dependendo do que a pessoa faz, como eu falei, não tem certo e errado, e nem o objetivo aqui é criticar nesse aspecto, e sim chamar a atenção do que a imagem comunica. Só que a percepção do entorno não era positiva. Sempre atribuía características, por exemplo, a pessoa é imatura, se acha Peter Pan, outras pessoas comunicando a respeito, criticando, sabe? Essa imaturidade, a imaturidade comportamental, só que tinha associação com a imagem. Só que, por outro lado, outras pessoas funcionam bem. E o exemplo, no caso de meio artístico, a gente vê isso. Que funcionou numa época, aquela franja, às vezes pequena ou muito, e já depois na fase adulta continua funcionando. E o porquê disso, né? Que para o artista a questão da intuição, o Thiago pode falar um pouco mais sobre isso, funciona muito bem. Por isso que a nossa percepção, quando a gente vê, a gente gosta, e como eu falei, cada um é esse semioticista inconscientemente, nem sabe disso. Por que algumas pessoas você vê e aquela imagem é uma imagem que faz sentido e que você acha esteticamente até bonito, ou você não se incomoda tanto e outras causam certo desconforto, até mesmo em relação a nós próprios. Não é isso, Thiago? Sim, perfeito. A gente entende que por trás de uma estratégia de imagem há sempre um contexto. E dentro das artes, dentro da música, também tem essa questão de liberdade poética, artística, uma vontade de quebrar padrões, de talvez trazer uma geração para o futuro, né, cantando, e o próprio visual, né, de um frontman, de uma banda, ele por si só já comunica muita coisa. Muitas vezes já é um ato político, a imagem, né, A gente até tem umas imagens que a gente vai colocar aqui para ilustrar. Ó, esse daí é o Simon Le Bon, se não me engano o nome dele, o vocalista do Duran Duran. Perfeito. E essa daí acho que na década de 80, mais ou menos. A gente vê que é um cabelo bem da época, né? Perfeito, sim. E aquela franja lateral, que funcionava super bem, né? Sim. E quando a gente avalia, né, os 3/3 numa avaliação de imagem, né, para uma consultoria visagista, por exemplo, que é o que eu faço, o terço superior, que a gente chama também de terço que comunica como que a pessoa lida com o intelecto, a racionalidade dessa pessoa. Aqui a gente tem exemplos de uma leve cobertura, né, dessa área mais racional. Não quer dizer que ele cobre a racionalidade dele de fato, mas ele acaba comunicando isso. E se vendo assim, ele tende a se comportar dessa forma. Para uma pessoa que precisa de criatividade, para uma pessoa que precisa de inspiração, faz todo sentido. Sim, ainda mais porque a parte da intuição, né? E a gente olhando para ele, a gente percebe que ele tem um melancólico também bem forte, né? Perfeito. A questão do artístico, sim, também, do introspectivo. Que são essas pessoas que conseguem, né, se trancar num estúdio, passar semanas compondo enfim, né? Outro exemplo, o do A-ha, que agora me fugiu o nome dele. Olha a franja. Sim. E ele fez recentemente um show, não sei se já viste no YouTube, um acústico deles maravilhoso. E ele está bem mesmo naquela vibe ali daquela imagem atual. E funciona muito bem. A gente vê, é uma pessoa madura, né? Que envelheceu, eu sempre digo envelheceu bem. Super bem. Super bem. E a franja é algo que não causa um desconforto, muito pelo contrário, né? Ela continua funcionando. Sim, está totalmente contextualizado com quem ele é e o que ele faz. E essa característica
que é mais comum na adolescência, inclusive hoje as neurociências falam, né, que um adolescente é muito mais impulsivo, é muito mais inseguro, calcula muito menos as suas atitudes, porque o próprio córtex pré-frontal dele ainda não está totalmente formado e essa cobertura ali da área da razão, né, das racionalidades, está coberta não à toa, né, não acreditamos que seja por coincidência. No caso do vocalista do A-ha, ele tem um monte de outras características masculinas, de maturidade, sinais de envelhecimento, que conversam muito bem ainda com esse lado criativo, com esse lado introspectivo que um artista precisa ter para achar inspiração dentro de si e trazer aí uma obra fantástica como né, desde os anos 80 até aqui, né? Maravilhosos os dois, né? Eu sou Sim. fã dos dois grupos, até hoje fazem sucesso. Isso é uma coisa também assim que vale a reflexão, aquela coisa pra gente ficar refletindo. Por que, não estou dizendo que é por causa da imagem, mas o contexto comportamental. Por que tem bandas que não suportaram, né, aquela fase vida louca e se desfizeram na época, em meio àquele sucesso, e tem outras que permanecem até hoje. Sim, e perfeito. Quando fazem shows, é aquele show que realmente é um sucesso. Sim. Porque se mantém, a gente vê que há uma coerência, né? Sim. Muitas bandas que atravessaram aí as décadas foram totalmente experimentais em alguns momentos, mas sempre contextualizando. Então, esse disco que vai passar essa mensagem, que vai contar essa história, muitas vezes a gente via o androgenismo, né? Então, o Mick Jagger com roupas femininas, calças super justas, às vezes um salto querendo provocar tal sensação no público. Aquela coisa bem do rock, né? Ainda que eles não sejam primariamente alfabetizados visualmente, como tu bem falaste, todas as pessoas, o cérebro ele é uma máquina de reconhecer padrões visuais, né? E muito bem orientados, eles conseguiam gerar esse impacto e desconforto às vezes, e provocar as pessoas ali e tal, né, a se libertarem através da música e provocam muitas emoções, né? Os Beatles também eram uma banda que em algum momento usavam ali as franjas, fechava bem o intelecto. Os quatro muito parecidos, cobrindo ali o intelecto e se conectando muito com o público jovem. Então isso foi muito bem usado na música e está totalmente ligado a isso que tu falou desde o começo, que tu colocaste ali, que é para trazer visualmente e de dentro para fora também essa inspiração, essa intuição e deixar um pouco essa coisa que a vida adulta vai impondo para as pessoas de ser racional, de ser quadrado, de ser conservador demais em alguns momentos, quando a gente tem que achar o equilíbrio entre emoção e razão. Exato, e é interessante a gente entender isso, né? E não é receita, a gente não quer passar mais, então usem franja, todos os homens agora de franjinha, todos os não. músicos de franja. Muito pelo contrário, tá? Porque existe caso, eu já vi casos, por exemplo, de advogado com franja e que não funcionou. Sim. Não funcionou mesmo. O efeito, e tinha logicamente um outro contexto. Também não estou dizendo que advogado não possa usar franja. É porque o contexto da obra da pessoa tinha outros elementos infantis. Sim. Que era, como eu estou falando novamente, inconscientemente a pessoa passava uma mensagem que não era de credibilidade. Mas de inocência, inexperiência e não sabia o porquê estava comunicando aquilo. Sim, perfeito. Quando não há intenção, né, de provocar essa sensação, realmente é muito ruim, até porque ele está num ambiente mais formal, não sei que causa. Às vezes a pessoa já é jovem, então ela já tem aquela coisa da juventude. Perfeito. Muito... Perfeito. E no visagismo, nas consultorias de imagem, a gente tem isso. Você pode caracterizar uma pessoa, então escancarar as características que ela já tem, ou você pode suavizar, equilibrar isso, né? E aí trazer elementos, não para ele representar um personagem, né? Mas para que ele possa circular com segurança no ambiente de trabalho e aí em casa e com os amigos ele pode ser 100% X, 100% Y, assim.
o contexto é rei nesse tipo de Exato. situação, né? E assim, Thiago, interessante, no caso das mulheres a gente tem muito mais recurso, né, do que no caso dos homens em termos de cabelo. Porque a mulher geralmente tem um cabelo maior, então ela pode botar um franjão, ela pode jogar para um lado, pode jogar para o outro, ela tem uma versatilidade maior em termos de mudança de cores, que o masculino eu acho que é mais... Sim. A gente não vê tanto, né? Só uma A fase gente- tá ruiva, outra fase tá loira. Né, os homens aproveitam mais a forma, que numa imagem tem um peso maior até do que as cores, mas as cores e as formas Hoje as cores estão mais também, né? comunicam uma Principalmente mensagem. mais jovem, né? Sim. O público mais jovem. Mas para os homens, a forma, falando de cabelo e barba, por exemplo, e do próprio rosto, que a gente consegue usar uma toxina, fazer uma harmonização, você consegue mudar as características, né? Mas deixando as cores mais para as roupas ali, para a Sim. parte do vestuário. Eu, por exemplo, inclusive na última vez que eu estive contigo, estava com o cabelo maior, meu cabelo vai ficando mais ondulado à medida que ele cresce, e essas ondas acabam comunicando suavidade, acabam comunicando receptividade. Em alguns momentos, para eu lidar com pessoas, isso é extremamente positivo, né? Mas quando eu preciso entrar mais em características aonde o que eu falo tem que ser mais levado em consideração, que está na parte de gestão de pessoas, eu prefiro aí colocar o meu terço superior e mostrar e deixar totalmente aberto como eu lido com essa parte racional, né? E eu quero também me ver de uma maneira mais racional, mais objetiva, né? A suavidade, a priori, ela é uma característica mais feminina, porque não diminui a masculinidade de um homem, por exemplo, mas essas formas circulares, elas trazem ali de maneira receptiva as pessoas para perto. E nem sempre quando você quer, por exemplo, corrigir alguém, né? Um bom exemplo aí, um pai que quer corrigir o seu filho, vai te ajudar a ter essa receptividade toda, né? E é interessante, Thiago, pegando esse gancho que tu estás falando, por exemplo, tem também o fator do teu temperamento. Tu és uma pessoa que tu já tens uma fala mais tranquila, tu não tens uma fala mais impositiva, uma agressividade no... Então, equilibra, né? Por exemplo, já uma pessoa que já tem muito forte isso, já uma pessoa que já tem aquela, sabe, o colérico, melancólico, nível master, assim. Às vezes um recurso de imagem que suavize é interessante. Perfeito, perfeito. E escolhendo ali, né, um acessório, né, um óculos mais arredondado, você pode ir mesclando e realmente suavizar isso, né? E passa muito pelo momento que a pessoa está vivendo, qual que é a necessidade, qual que é a estratégia que ela quer, que é uma das coisas que a gente leva muito em consideração na hora de extrair as informações dessa pessoa que quer contextualizar ali a própria imagem, que quer ter essa imagem assertiva, né? Então, que é a grande pergunta do visagismo, qual que é o teu objetivo de imagem, né? Que imagem que você deseja comunicar? Tu és um colérico sanguíneo? Eu sou, na priori, mais sanguíneo, mas eu tenho... sanguíneo colérico. Exatamente. Exatamente. Tenho facilidade ali para me comunicar, para me adaptar aos ambientes, mas eu sei que na hora que eu preciso... Por isso que funciona tão bem as linhas retas contigo, né? Porque equilíbrio sanguíneo. E é perfeito ao longo da minha história, como eu vejo que antes de eu ser uma pessoa que foi alfabetizado visualmente, como eu de maneira intuitiva às vezes experimentava isso, né? Quando eu era adolescente eu usava o cabelo grande, franja cruzada, gostava muito do surf e tudo mais, e estava totalmente conectado com o grupo, com a tribo, né? E à medida que eu fui envelhecendo e assumindo mais responsabilidades, cada vez mais a naturalidade das formas quadradas e mais retas e tudo mais foi fazendo sentido para mim, e eu me sentindo cada vez mais confortável com isso, né? Fora que às vezes que eu usei, por exemplo, agora mais velho, o cabelo maior e ele vai pegando essa forma mais ondulada, a área de dominância visual também ia para cima, né? E o terço inferior, a área da vontade, né, para você sim impor
num ambiente de trabalho, por exemplo, que a gente consegue explorar muito bem com os homens com a barba, quando o ângulo de mandíbula, por exemplo, não é naturalmente marcante, você traz essa dominância visual, você chama mais atenção para aquilo, você começa a brincar com esses elementos e usar eles a teu favor. Então, horas eu usei barba maior, horas eu usei o cabelo maior. E sempre percebendo o efeito emocional, né? Exato, e sentindo o impacto que isso tem no ambiente, nas pessoas, em mim, né, em você mesmo, que está usando a imagem, você tem que se auto-perceber. Isso que eu falo, sempre o principal foco é nosso, não é no outro. As pessoas, elas equivocadamente, às vezes, têm um preconceito em relação a isso, porque elas acham que é para o outro e não é para nós. O outro é consequência nesse processo de comunicação. Não que o outro não tenha importância, tem muita. Só que, primeiramente, a gente tem que usar essa ferramenta a nosso favor, para fortalecer nossa autoestima, nossa autoconfiança. E se a gente consegue mesclar tudo isso com um padrão estético que você se sente confortável, todo mundo quer se sentir bonito, todo mundo quer se sentir em algum nível aceito, né? A rejeição é um dos piores sentimentos que o ser humano pode experimentar, né? Isso a psicologia evolutiva explica muito bem. Dá sim, né? Você também não precisa ser escravo das tendências, mas dá sim para você equilibrar contexto, harmonia e estética, né? É verdade. E Thiago, a gente já está caminhando para o fim, olha que rapidinho. Já começa a falar para o pessoal, deixar uma dica para quem está em casa, o homem, e está naquela dúvida em relação ao cabelo, acha que não, é isso mesmo e não tem muito o que ser feito. Como ressignificar esse olhar? O que pode ser feito em termos disso? De achar que não, é isso e eu tenho que fazer sempre dessa forma, ou não, que há mais coisas além disso? Sim, por muito tempo o mercado da beleza masculina, tanto de produtos e serviços, ele foi bem limitado, e hoje não só há uma gama enorme, né, de prestadores de serviço, visagistas, barbearias, esteticistas, produtos, pomadas, estimulantes, cirurgias de transplante capilar, tudo isso está aí também para mostrar que o homem pode sim, né, experimentar, que ele pode se cuidar, que ele pode arriscar a buscar mais autoconfiança através da sua própria imagem, contextualizando com quem ele é. Então, a minha dica é sempre essa, né? Que a pessoa perceba o que está faltando e que o espelho seja um lembrete para que ele consiga caminhar na direção do desenvolvimento pessoal, das coisas que fazem sentido para ele. Assim. Tem recurso, tem profissionais, não há mais um tabu de que homem que busca melhorar esteticamente é ruim, é mal visto, isso já está muito melhor. Então a gente não precisa mais se prender. Se está ruim, se está desconfortável, se sabe que pode melhorar, vai atrás, dá um Google aí, porque tem muita coisa te esperando aí para que você evolua esteticamente falando, e a imagem tem muito impacto no interior. Como a gente se vê influencia muito em como a gente se sente. Exato. Então é o básico e é o melhor que você pode fazer por você, se cuidar. Perfeito. E nós vamos ficar por aqui. Eu te agradeço, Thiago, novamente. O Thiago, ele é super disponível, já vou arrumar para a tua cabeça. Então, se você ficou com alguma dúvida, você que é esse público masculino e ficou com alguma dúvida, manda uma mensagem para ele. Perfeito. Nas redes sociais, não é, Thiago? Exato. Sempre ele está ali disposto a trocar uma ideia, fazer uma visita lá para ele também. E sempre tem como melhorar. E esse melhorar, novamente, não é a gente buscar um ideal de perfeição, mas sim se sentir bem com quem nós somos. Perfeito. Obrigada, Thiago. Obrigado. Beijo, até semana que vem.